Muito bom dia a todos, graça e paz, que bom estarmos juntos novamente. Eu sou o apóstolo Edilson e nós estamos começando o programa Mergulhados na Presença. Somos da Igreja Batista Nova Sião, em Vitória da Conquista, uma igreja da visão celular no modelo dos 12. Quero mandar um abraço muito especial a todos os colegas do estado da Bahia que trabalham com a visão celular. Um abraço carinhoso, o Senhor seja contigo e Deus continue liberando as tuas conquistas, a tua ampliação, viu? É um prazer estarmos juntos, né, nessa chamada de trabalhar com as células. Mas quero mandar também um abraço para todos os pastores que trabalham com a visão celular, ainda que não seja o M12. Tem pastores trabalhando com a visão celular do MDA, trabalhando com a visão celular do DNA, né, sim? E até a igreja do Rick Warren, a igreja com propósito, ela também trabalha com pequenos grupos, né? Então um abraço a todos vocês. Nós estamos todos no mesmo barco, trabalhando com pequenos grupos, envolvendo pessoas, treinando líderes e levando a igreja e o reino de Deus à expansão, ao crescimento. Então Deus abençoe a todos vocês. Nós queremos iniciar o programa com a matéria que anunciamos semana passada, daquilo que aconteceu na terça-feira aqui em Vitória da Conquista, terça-feira, dia 2, né? Aconteceu uma reunião com pastores, passamos o dia inteiro no acampamento, recebendo ministrações. Nós gravamos algumas imagens e uma matéria sobre isso, e depois tivemos o lançamento da pedra fundamental da construção da casa de oração, que estará sendo construída em Vitória da Conquista através das igrejas da cidade. As igrejas se uniram neste projeto para construir uma casa de oração 24 horas. Uma casa que vai estar funcionando 24 horas. Sempre terá um grupo ali adorando e intercedendo continuamente, noite e dia e noite. Veja como foi essa matéria. Mergulhados na presença de Deus. Pastores que fazem parte da cobertura espiritual do apóstolo Edilson estiveram juntos no acampamento Sião para um dia de comunhão, edificação e mergulhos na presença do Senhor. A programação contou com a presença do apóstolo Gesié e sua esposa, a pastora Gessi, da cidade de Cabo Frio, interior do Rio de Janeiro. O Senhor tem nos falado sobre a adoração 24 horas, o Senhor tem nos falado sobre a restauração do tabernáculo caído de Davi. Então isso também tem acontecido aqui em Vitória da Conquista. Então eu acredito que o motivo principal do céu de nós estarmos aqui em Vitória da Conquista é porque o Senhor tem traçado os nossos destinos semelhante, parecido. Eu acredito assim no mover do Espírito Santo para esse tempo. Os discípulos aproveitaram o momento para uma renovação de aliança e reconhecimento de paternidade espiritual, expressando todo o seu amor e apoio ao apóstolo Edilson Silva. Como é forte, como é tão importante saber que temos alguém que vela pelas nossas vidas, alguém direcionado por Deus para nos dar cobertura, para nos dar orientação, para podermos chamar de pai, para poder chorar nos braços dessa pessoa, nos momentos tão difíceis de situações que encontramos, que não temos respostas e que somos cobrados, e temos uma pessoa direcionada por Deus, cheia da presença para nos direcionar. Nós passamos meses, semanas abençoando famílias e chegou a hora da gente ser abençoado. Eu tenho sido abençoado poderosamente. Eu acredito que não só eu, mas todos os pastores que estão aqui nessa manhã. E eu agradeço muito a esse ministério, a essa equipe, porque está sendo um momento de grande aprendizado. É uma experiência que não dá para comparar com nenhuma outra, porque está sendo edificante para a nossa alma e para o nosso espírito. Aproveitando o ensejo, na viração desse mesmo dia, todos se deslocaram do sítio para o terreno, onde será erguida a casa de oração e adoração 24/7, ou seja, 24 horas por dia durante os 7 dias da semana. Ali foi lançada a pedra fundamental, abençoando todo o local e profetizando que muito em breve
A construção será finalizada para o propósito único e exclusivo de atrair a glória do Senhor para a Vitória da Conquista e toda a Bahia. Com os olhos da fé, com as convicções que temos, estamos seguros que os céus de Vitória da Conquista não serão mais os mesmos a partir de agora. E sei que todas as orações que se fizerem neste lugar serão atendidas pelo Senhor. Então nós estamos vibrando com um momento como esse, não tem palavras para expressar a nossa alegria. Esta casa que será erguida, ela será em honra ao nome do Senhor, para ser Monte Santo do Senhor, casa de oração para todos os povos. O projeto da Casa de Oração não terá placa denominacional e reunirá pessoas de várias igrejas da cidade. Um símbolo de unidade em prol do Reino de Deus. O pastor Davi Oliveira Boa Sorte, presidente da Assembleia de Deus em Vitória da Conquista, fez uma das orações, abençoando o local e o projeto. Senhor, nós queremos te agradecer por essa porta que o Senhor está abrindo e agora nos dê condições de construirmos aqui, Senhor, um local aprazível, um local abençoado, um local que venha agradar o teu coração, Senhor. Um momento singular para a nossa cidade, um momento singular para a comunidade evangélica de Vitória da Conquista, onde nós, entendendo que denominação e doutrina não deve prevalecer acima dos propósitos do Senhor em nossa cidade. O apóstolo Gesié, que completou 1 ano da Casa de Oração em Cabo Frio, ficou emocionado e muito contente por ver esse projeto se concretizando também na Bahia. Vitória da Conquista está sendo presenteada e eu creio que aqui Deus escolheu para edificar uma torre, e esta torre estará ligada a muitas outras torres de oração e adoração que estão sendo espalhadas por todo o mundo. Há um mover dos céus na terra. Deus está levantando inúmeras pessoas de diversas línguas, de diversas partes do mundo, para estabelecer altares de adoração ao Senhor 24 horas, altares de oração. Os povos serão congregados novamente ao Senhor através da adoração. E haverá sempre uma conquista de território que se estabelecerá através da adoração e da oração. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Isaías 56, versículo 7. Mergulhados na presença de Deus. Terceira conferência Mergulhados na Presença, com o pastor Kirk Bennett. He longs for you. You are the very daughters of God. This is not your destiny. You have a hope and you have a future. Pastora Jaqueline Halfman. Por isso hoje eu te chamo, diz o Senhor, conversa comigo de manhã. E apóstolo Elcio Lodos, do I Hope, nos Estados Unidos. Que dobraram seu joelho a Jesus voluntariamente enquanto viveram, ficarão de pé do lado de Jesus. Apóstolo Luiz Hermínio. O que você vai ser, vai ter e vai fazer, já está em você. Cantora Ana Nóbrega. Apóstolo Edno Melo. Diga para o seu irmão, o lugar secreto será o útero para você receber coisas do céu. Pastor Antônio Cirilo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo. E apóstolo Edilson Silva. Atraia a presença de Jesus para a tua casa. Atraia a presença de Jesus para o ambiente da luta. Atraia a presença de Jesus para esse lugar de batalha. E você vai ver o que vai acontecer. De 6 a 9 de outubro no Ginásio Sião. Informações pelo site mergulhadosnapresença.com ou pelo telefone 77-2101-2656. Terceira Conferência Mergulhados na Presença. Realização: Igreja Batista Nova Sião. Mergulhados na presença.
Nós estamos de volta com o programa Mergulhados na Presença e agora nós vamos para a continuidade daquela série de mensagens sobre como entrar no descanso do Senhor. Começamos semana passada, hoje é a segunda parte. Eu creio que mesmo você pegando essa segunda parte, você vai compreender toda a mensagem, porque quando nós pregamos de duas vezes. Na segunda vez fizemos uma recapitulação para que as pessoas pudessem seguir conosco nessa linha de raciocínio sobre como entrar no descanso do Senhor. Então, receba essa palavra no seu coração e que ela alimente a sua vida espiritual. Vamos assistir. Quero convidá-los a abrir em Hebreus, capítulo 3, versículo 11. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. O Senhor nos abençoe. Pode se assentar. Quem estava aqui domingo pela manhã? Domingo pela manhã. Muita gente. Nós prometemos domingo pela manhã que daríamos continuidade hoje, o que nós começamos a falar domingo pela manhã. O tema é entrando no descanso do Senhor, entrando no descanso do Senhor. Nesse texto que nós lemos, é uma palavra que Deus havia dado com relação ao povo de Israel, quando eles estavam no deserto, em direção ao cumprimento das promessas do Senhor, indo para a terra de Canaã. E só que esse povo no caminho foi provocando a ira de Deus. Eles tiveram um coração obstinados com relação ao erro. É tudo simples assim, irmãos. Algumas coisas, algumas atitudes da vida deles começaram a desagradar o Senhor. Principalmente a questão da murmuração, a questão da desobediência, a questão da desonra. Eles murmuravam contra Deus porque a situação não estava boa, murmurava contra o líder, que era Moisés, porque a situação não estava boa. Então eles davam lugar a desagrados no coração, e por causa desses desagrados, eles faziam pronunciamentos desagradáveis que desagradaram o Senhor. E isso foi chegando a um ponto que Deus então liberou um decreto de juízo, dizendo assim: olha, vocês não vão entrar no meu descanso. Vocês não vão entrar no meu descanso. Quando a gente procura entender por muitos outros textos sobre o descanso do Senhor, que poderíamos até utilizar a palavra Shabat, descanso, nós poderíamos interpretar de duas maneiras. O descanso eterno, de quando vamos partir para estar para sempre com o Senhor. A Bíblia fala que lá é um lugar de descanso eterno. Não haverá mais pranto, choro, dor, sofrimento, perdas, doenças, nada. E o inimigo ausente estará. Então é um lugar perfeito, um lugar lindo, um lugar maravilhoso. Esse lugar que o Senhor tem preparado para nós é um descanso eterno. Mas também o Senhor tem um descanso para nós aqui enquanto vivemos nesta terra. A nossa jornada nesta terra, sendo do Senhor e estando no Senhor, ela é mais desafiadora por um lado, do que a jornada do ímpio. Ela é mais desafiadora. Por quê? Porque nós temos um caminho estreito a seguir. Nós nos encaminhamos, ou nós caminhamos por um caminho estreito. O caminho de obediência aos princípios do reino de Deus aqui na terra. Então, perceba como a coisa funciona. Deus nos chamou para Ele, antes de sermos de Jesus, antes de ter entregue a nossa vida para Jesus, nós não éramos dele. Nós éramos estranhos à aliança. Nós não tínhamos comunhão com ele, e se morrêssemos nessa condição, nós íamos para o tormento eterno. Não para o descanso eterno, mas para o tormento eterno. Mas aí o Senhor nos alcançou um dia, nos deu entendimento, através da fé na palavra, de que nós deveríamos entregar nossa vida para Jesus. Ok, desde então, nós fomos colocados dentro de um caminho chamado Jesus. E esse caminho é um caminho estreito. A Bíblia chega a dizer que nós estamos como ovelhas vivendo no meio de lobos. Isso, aos olhos humanos, isso naturalmente falando, é impossível. É impossível sobreviver. Então, como é que Deus nos chama
para vivermos como ovelhas, no meio de uma geração corrupta, incrédula, perversa e depravada. Como é que o Senhor nos chama para viver desta maneira, com esse estilo de vida, a vida do reino de Deus aqui na terra? O que o Senhor nos chama é para viver a vida do reino aqui na terra. Então nós estamos aqui, mas na verdade a nossa origem, o nosso destino e a nossa verdadeira e maior identidade não é daqui. A Bíblia diz que nós estamos como peregrinos. Nós somos peregrinos, nós estamos de passagem. Agora, a proposta de Deus é que a gente viva aqui na terra os princípios e os padrões do céu. Agora não é brincadeira não, diga aleluia. Então, por exemplo, a pessoa, para se virar na sua vida profissional e ser bem-sucedida aí fora, onde todo mundo faz o que vem na cabeça, todo mundo mente, todo mundo corrompe, todo mundo dá propina, todo mundo ajeita do jeito que for, para poder sobreviver. E nós não temos esse direito de fazer como todo mundo faz. Então a coisa fica muito mais estreita para nós. Eu sou capaz de dizer, queridos, que por conta própria é impossível viver o padrão do céu na terra. Por conta própria, na nossa força, com a nossa capacidade, com a nossa habilidade, tentando driblar uma coisa e outra, porque hoje em dia nós vivemos dentro de uma cultura completamente contaminada, corrupta, é cultural a questão da corrupção. Ela não está só no governo, ela está no coração de todo mundo. Não é só lá que acontece a corrupção, acontece para todos os lugares, em todas as instâncias, tem corrupção, tem mentira, tem engano, tem malícia, tem maldade, tem traição, tem todas estas coisas. Então, como é que nós vamos nos manter retos, justos, honestos, precisando sobreviver, tendo sonhos, querendo crescer, querendo avançar, querendo prosperar, querendo melhorar de vida? Como é que nós vamos competir com esse povo, sendo que eles usam de tudo para chegar em algum lugar? É impossível você se manter reto, se manter digno, se manter obediente por conta própria. Quero que isso aqui fique muito bem claro. Mas Deus sabia que nós não conseguiríamos viver por conta própria, dentro do padrão que Ele quer que a gente viva, no meio de uma geração corrupta, por conta própria. Então, Deus providenciou o que Ele chama de descanso. Descanso. Ao mesmo tempo, eu poderia dizer que Ele providenciou para nós um abrigo. Ao mesmo tempo, eu poderia dizer que Ele providenciou para nós uma blindagem, um esconderijo. Diga aleluia. É uma forma de viver aqui na terra, sendo plenamente sustentado pelo céu. É uma forma de viver aqui na terra, sendo respaldado, sendo assistido, sendo provido, sendo garantido, sendo abençoado e estando dentro de uma blindagem, de uma provisão, de uma proteção. Não que a gente vai estar isento de aflições, de lutas, de dificuldades, mas Ele sempre vai se antecipar e vai sair à nossa frente e vai preparar para nós um caminho e um futuro e uma esperança. Ele sempre vai providenciar escapes para as tentações, Ele sempre vai providenciar um lugar seguro para colocarmos os nossos pés, Ele sempre providenciará socorro presente na angústia, Ele sempre terá uma providência divina na nossa direção, diga aleluia. Nós vamos chamar tudo isso de lugar de descanso em Deus. Lugar de descanso em Deus. Existe um lugar nele para o nosso descanso. Esse descanso vai muito além de você se aliviar de algumas tensões. É muito além. Esse descanso em Deus é você ser curado, ser liberto daquilo que lhe adoece nesse mundo. Ser curado, ser liberto, ser blindado, ser protegido daquilo que destrói a vida das pessoas, de forma que você possa viver uma vida com qualidade, e a Bíblia chama de vida em abundância.
Viver uma vida em abundância num planeta como o nosso, nos dias como os de hoje, só debaixo de um milagre. É exatamente o que Deus tem para mim e tem para todos os seus filhos espalhados na face da terra. Amém, querido? Com isso, a gente também não está querendo dizer que a gente não vai morrer, que a gente não vai ter uma doença, que a gente não vai ter aflições, porque o Senhor Jesus falou assim: no mundo tereis aflições. Então nós não podemos ir para o extremo de pensar que existe um plano, um projeto, uma configuração de alguém nesse planeta, por mais crente que seja, mais espiritual, mais conhecedor da intimidade de Deus, viva sem nenhuma aflição. Nós podemos ver o apóstolo Paulo, por exemplo, olha quantas lutas esse homem passou. Mas para você entender o que nós queremos dizer sobre descanso, eu peguei vários textos e um deles se encontra no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, exatamente no momento em que Paulo estava dentro de um navio, e esse navio está prestes a naufragar. Só para você começar a entender o que é, o que pode ser e o que Deus quer que seja para mim e para você contemplar que existe um lugar nele que nos dá uma vantagem muito grande para a gente viver nessa vida. No capítulo 27, a partir do versículo 21, não precisa abrir não, é o momento que Paulo está sendo levado para Roma, e eles enfrentam uma tempestade terrível, e até mesmo os homens experientes na navegação temeram e tremeram, porque viram que iam morrer, entraram em desespero, não é? Quiseram matar todo mundo, quiseram jogar a carga para fora do navio, e foi ali um pavor muito grande. Imagino como deve ter sido aquela situação. Mas no meio desse contexto caótico, trágico, desse caos que havia se instalado naquele momento, estava ali um homem chamado Paulo, gozando de uma serenidade, de uma segurança, de uma tranquilidade, de uma convicção, porque ele havia sido ministrado pelo Senhor em meio àquele vendaval. Ele havia recebido um remo, uma direção, uma graça, um favor, uma consolidação, um consolo, uma blindagem. A tempestade veio, ele estava ali. Não é pelo fato dele estar ali, dele ser um grande homem de Deus, que a tempestade não viria. Os discípulos no barco, em obediência a Jesus, indo de um lado para outro, lá no mar da Galileia, debaixo do comando de Jesus, tinham acabado de fazer a obra de Jesus, de repente uma tempestade violenta veio para acabar com eles, e eram homens experientes, e eles sentiram o perigo na pele, e eles se desesperaram ao ponto de clamar por Jesus, para que Jesus os socorresse, e eles foram socorridos. Agora, eles estavam num estágio de crescimento, de amadurecimento, porque Jesus censurou a pouca fé deles. Significa que existem estágios onde o vento vai soprar, mas você vai se sentir na serenidade de Deus. Você vai se sentir no abrigo de Deus, no amparo de Deus, na provisão de Deus, no cuidado de Deus, na proteção de Deus, no livramento de Deus. E agora nós encontramos Paulo, eles prestes a naufragarem, e Paulo vem, chama todo mundo naquele barco, todo mundo desesperado. Eram 276 pessoas dentro daquele barco, todo mundo desesperado, já tendo certeza que ia morrer. O capitão já tinha quase que pulado fora do barco. E aí Paulo, cheio de uma graça, cheio de uma força, cheio de uma coragem, com uma palavra divina vindo ao seu espírito, Miriam. E esse homem levanta e fala assim: gente, olhem para cá, se acalmem. Mas irmãos, ali não era situação para ninguém estar calmo mesmo, não. A questão é, Paulo estava no descanso de Deus. Ele tinha conseguido entrar nesse lugar de descanso. Aí ele diz assim: fiquem tranquilos, ninguém vai se perder, não vai morrer um desse barco, não vai morrer um. Por quê?
porque o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo, e não está escrito assim, mas eu posso acrescentar, em cuja presença estou. Eu chequei o texto, não tem essa parte, mas a Bíblia diz que ele estava saindo de um jejum. Ele estava na presença, ele estava conectado, ele estava ligado no trono, ligado no céu. Quando uma pessoa se liga mais frequente, olha, está fluindo, queridos, mais frequente, mais intenso, com mais profundidade no céu, o céu começa a liberar aquilo que alguém precisa para estar no descanso de Deus. Diga aleluia. Paulo estava sendo inundado pelos recursos do céu. Irmãos, olhe para cá, os céus nos conhecem, sabia? Os céus sabem o que a gente sente quando uma doença grave bate na nossa porta. O céu sabe o que a gente sente quando a gente está sendo ameaçado de perder um emprego e de não ter o que comer em casa, de não ter mais como pagar o aluguel, não ter como sustentar as crianças lá. O céu sabe o que um homem, um pai de família sente quando está desempregado. O céu sabe, queridos, quando uma crise no casamento se instala, onde nenhum nem outro sabe mais o que fazer, não sabe como resolver. O céu sabe o que você pode e o que você não pode, o que você vence e o que você não vence. Dos céus você não precisa esconder isso, porque ele te conhece. Ele sabe a intensidade dos ventos que sopram e que consegue destruir muita gente. O céu sabe. Mas se o céu sabe, por que muitos de nós não temos sido socorridos em tempo oportuno? Porque os céus esperam uma atitude nossa. O céu já mostrou o caminho, já apontou o caminho, já sinalizou o que é, como é, de que maneira, já deixou inúmeros exemplos para a gente seguir. Se tem alguma coisa errada, não é nos céus, é na terra. Mas sabe o que eu estou entendendo? Deus está nos dando pérolas que vai fazer a gente ter um upgrade na nossa vida espiritual. O Senhor está abrindo o nosso entendimento, que vai nos levar a desfrutar de uma vida sossegada, uma vida tranquila, uma vida em paz. Não somente quando tudo está bem, mas também quando tudo está mal. Porque, queridos, as situações que fazem com que tudo esteja mal, elas acontecem com uma certa frequência. Já notou? Nem bem cabe uma luta, já tem outra. E se você não quiser ter luta nenhuma mais, nenhuma daqui para frente, é fácil. A gente pode orar por você aqui agora. Senhor, leva para o céu. Acaba a sua luta. Mas enquanto viver, é melhor nós sabermos de uma coisa. Neste mundo é luta, queridos. É guerra. Agora, o Deus que nos chamou para ser dele, para andar com ele, viver o padrão do céu na terra, ele não nos deixaria sem recursos, sem uma provisão divina, sem uma ação sobrenatural, porque senão nós pereceríamos. O salmista falou assim: Deus, olha, me dê as coisas na medida exata, não me dê de menos, para que eu não venha envergonhar o teu nome passando a mão no que não me pertence, e também não me dê demais também não, Senhor, para que eu não venha me lambujar com o excesso, com a fartura, com a abundância. Está vendo? Deus sabe como a coisa tem que ser. Agora, eu sei de uma coisa, queridos, ninguém vai me tirar desta verdade. Deus tem o melhor para nós. As promessas não são mentira. As promessas de Deus são verdadeiras. Ele disse que nós teríamos com tal abundância que teríamos inclusive para poder compartilhar, para dividir, para tocar na vida de outras pessoas, para semear na vida das outras pessoas. Disse que nós estaríamos por cabeça e não por cauda. Teríamos para emprestar e não viveríamos pedindo emprestado. O Senhor disse que onde colocássemos as plantas do nosso pé, Ele nos daria. O Senhor tem promessa de abundância.
tem planos extraordinários para a nossa vida. Nós só estamos precisando virar uma chave, entender algumas coisas, dar alguns passos certeiros, e nós vamos entrar nessa vida abundante de Deus, queridos. Sabe o que acontece? Sabe como tem sido a vida da maioria das pessoas? Uma coleção de derrotas, de lutas, de perdas, de sofrimento. A maioria das pessoas, para tudo quanto é canto, queridos. O histórico de vitória é muito raro. São tão poucas as vitórias, eu vou falar a verdade, que muita gente chega a desanimar. O que é pior. Porque se com Jesus no barco, a gente já está sendo assolado pelas tempestades, nós pular fora do barco. Aí que você está encrencado de vez. Aí que você está perdido. Aí que você vai para o fundo mesmo. Aí que você se acaba mesmo. Então, continue seguro em Jesus aí. Mas Ele vai nos mostrar um caminho mais excelente. Diga aleluia. Então, vamos lá. 2 Crônicas, no capítulo 15. Abra aí rapidinho. Vamos correr aí alguns textos. 2 Crônicas, capítulo 15. Propósito final desta mensagem são dois: sabermos que existe um lugar de descanso e saber como entrar nesse lugar de descanso, saber que podemos entrar e sabemos como entrar. 2 Crônicas, capítulo 15, quem encontrou, diga amém. No versículo 15, não, versículo 4, versículo 4 antes, diz assim, olha, mas em sua angústia voltaram para o Senhor, Deus de Israel, eles o buscaram e o encontraram. Versículo 5, naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas havia grandes perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Olha aqui, queridos, grandes perturbações externas e internas. No descanso do Senhor, olha essa, no descanso do Senhor, quando conseguimos entrar nesse descanso, quando somos colocados para dentro desse descanso, nós somos livres, nós somos libertos do que nos atormenta, vindo do passado, do que nos atormenta hoje e do que nos atormenta a respeito do futuro. Porque essas três coisas têm atormentado a vida das pessoas. Relacionada ao passado, elas têm memórias destrutivas, trabalhando contra elas todos os dias, porque as perdas, as derrotas, o que já tivemos expectativa que acontecesse e não aconteceu, o que aconteceu, mas depois foi desfeito, tanta coisa ruim do nosso passado nos atormenta, porque toda vez que a gente pensa em dar um passo para frente, a gente pensa nas quedas do passado. Então, muita gente é atormentado. Por exemplo, o camarada já teve uma loja, ele sonhou, ele trabalhou, ele deu a vida dele por aquele sonho, aquele projeto. Daqui a pouco ele se vê fechando as portas daquela loja. Dependendo de como isso veio contra ele, do impacto disso na vida dele, ele não se cura tão cedo dessa ferida, desse trauma, dessas memórias, dessa lembrança, do vexame, da vergonha, dele imaginar o tanto de gente que ficou rindo dele, falando, não sei o quê. Ele fica atormentado com isso uma vida inteira. E toda vez que ele pensa em dar um passo, ele se fragiliza por conta destas memórias destrutivas. Com relação aos dias de hoje, nós estamos cercados por muitas coisas ameaçadoras. Os dias de hoje são maus, são perigosos, né? Eu falei, a gente coloca os filhos na escola, a gente não sabe o que vai sair de lá. O que vai dar depois deles passarem o tempo na escola? Aí, se eles sobrevivem na escola aqui, a gente manda para estudar fora. Aí eles ficam 5, 6 anos lá fora. A gente não sabe quem é que vai voltar para casa. Não sabe. E vou lhe dizer uma coisa, muitos voltam e já são como um estranho. E se tornam tão estranho com relação a tudo e a todos, inclusive a família, que pronto, já não são mais os nossos filhos. São outras pessoas, não só porque evoluir, crescer, aprender, não, de fato eles foram tão bombardeados por tantas coisas, eles já não pensam mais como a gente pensava, como a gente instruiu que eles pensavam, são outras pessoas e com uma bagagem de coisa terrível, muitos deles. E aí a gente fica pensando assim, meu Deus, qual vai ser o futuro, o nosso e o deles? Aí a gente se atormenta, porque os dias de hoje sinalizam um futuro terrível.
Os dias de hoje, queridos, se a gente for sincero e honesto, a gente fala assim, meu Deus, se hoje está como está, amanhã vai estar muito pior. Então a gente é atormentado pelo futuro. Mas quando nós entramos no descanso de Deus, o Senhor tem cura a respeito das coisas do passado, do presente e do futuro. Porque no descanso de Deus um processo acontece no seu interior. Todas estas construções do inferno que regem a tua vida, que bombardeiam a tua vida, que machucam a tua vida, que amedrontam a tua vida, elas no descanso, lá dentro do descanso, elas são removidas. As angústias, as aflições, os traumas, as feridas, as memórias, lá dentro do descanso, isso vai sendo arrancado. E Deus começa a construir algo novo. E Ele vai construindo uma estrutura de paz, uma estrutura de segurança, de coragem, uma estrutura de alegria no descanso, porque isso é entrar no descanso do Senhor, é uma das partes. No descanso, Ele te resgata no seu interior e entra com providência pelas coisas ao seu redor. Não é só um estado interior glorioso, que é o principal. Sabe por que o estado interior glorioso que recebemos estando no descanso dele é o mais importante? Sabe por quê? Porque alguém pode estar morando dentro de um palácio, com o qual todo mundo no planeta sonha, e dentro daquele palácio ser um inferno, muito pior do que naquele casebrezinho de um cômodo com 6 meninos. É um cômodo com 6 meninos. Mas pensa, aquele pai fiel à esposa, brincalhão, sorridente, ganhando um salário mínimo para manter essa galera toda. Mas eles comem com alegria, com carinho, com amor, com risada, com brincadeira. Vai lá no palácio do outro lá. Então, o principal, queridos, não é o que está ao seu redor. Sua grande vitória está dentro de você. Sua grande derrota está dentro de você. Você pode estar cercado e ao seu redor você está cercado por tudo de bom, mas você ser um derrotado, um deprimido, um triste, um aloprado, um desequilibrado, um violento e cheio de outras coisas terríveis e podres dentro da sua vida, mesmo ao seu redor você sendo um grande vitorioso. Então a maior vitória de uma pessoa está dentro dela, diga aleluia, dentro dela. E quando você entra no descanso do Senhor, a primeira coisa que Deus faz é providenciar vitória dentro de você. Por exemplo, o Senhor aumenta o nível da sua alegria. Aí você passa a ter uma alegria que já não depende de circunstância, de tudo está bem, de tudo está dando certo. Você passa a ter alegria, você passa a ter paz. Você passa a ter tranquilidade, você passa a ter segurança. As angústias vão sendo removidas. O medo, o Senhor põe uma blindagem no teu coração, na tua alma. Você passa a ver, você passa a enxergar diferente. Esse exemplo que nós demos do apóstolo Paulo, queridos, como é que um homem está num lugar onde 276 homens, 275, está em tormento, por conta de realidades severas ao seu redor. E ele, num estado de graça, num estado de... Que negócio é esse, irmãos? Só vindo do céu. Aqui na terra você não encontra um negócio desse, não. E outra coisa, se você esperar daqui da terra ser vitorioso aqui dentro, você não vai ser nunca. Se você esperar de qualquer coisa nesse planeta, para você ser uma pessoa feliz, realizada, plena, completa, cheia, tranquila, e viver em paz, você vai morrer tentando, pode conseguir tudo, e vai viver como se não tivesse nada. Existe um descanso. Ele disse para aquele povo no deserto, vocês não vão entrar no meu descanso. Sabe o que isso significa, queridos? É mesmo podendo estar em Canaã, mesmo estando em Canaã, mas está debaixo de angústias, de tormento, de agonia, falta de paz, de ansiedade, de desequilíbrio, de perturbações emocionais, psíquicas e espirituais. Vocês não vão entrar no meu descanso. Só que Moisés, cara esperto, o Senhor falou assim, Moisés, a minha presença não vai mais com vocês não, tá? Mas fique tranquilo, tudo que eu prometi a respeito do que está ao redor de vocês,
eu vou cumprir, vou mandar anjos que vai vencer os inimigos, vai colocar vocês dentro de Canaã, vai fazer tudo. Moisés falou assim, de jeito nenhum, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui, para qualquer tipo de conquista que seja. Era como se Moisés estivesse dizendo assim, nada pode nos completar mais do que a tua presença, nada pode nos consolidar, nada pode nos blindar. O que adianta, Senhor, eu seguir com anjos indo na frente, vencendo os inimigos, e a gente, mas e no meu interior, quem vai me consolidar? Quem vai me edificar? Quem vai me livrar de angústia, de medos, de bombardeios, de setas, de regências, de coisas que fazem parte da minha natureza? Eu só sou consolidado verdadeiramente em Ti. E Deus sabia o que Ele estava querendo dizer. Aí o Senhor responde. Na resposta a gente sabe que Deus sabia o que Ele estava querendo dizer. Ele fala assim, tá bom, Moisés, a minha presença vai contigo para te dar riqueza. Com riqueza você vai ser consolidado, né, Moisés? A minha presença vai contigo para fazer com que você tenha um exército treinado. Isso vai te cercar de segurança. Não. A minha presença vai contigo para lhe dar descanso. Só a presença dá descanso, queridos. Deus decidiu fazer dele a fonte do nosso descanso. Mas no domingo pela manhã eu falei assim, por que temos vivido tanto tempo sem esse tal descanso? Somos crentes ou não somos? Somos ou não somos? E cadê o tal descanso? Porque, irmãos, vamos ser sinceros? Temos sido afligidos na mesma medida que muitos aí fora. Temos sido atacados, temos fragilizados, temos nos atormentado, temos nos fragilizado, e muitos têm até recuado, como muitos aí fora. O que aconteceu? Eu contei no domingo que eu falo desse assunto agora com muita propriedade, porque a vida toda a gente falou sobre isso. Mas uma coisa é você falar do que você ouviu falar, do que você viu que está escrito. Outra coisa é você falar daquilo que você está experimentando, e agora você sabe que é real, que existe, que é verdadeiro, que é acessível, que é possível, e que sempre a Bíblia tem razão, porque tudo o que ela diz é verdade. O fato de não estar acontecendo comigo, com você, não significa nada. Não muda a verdade absoluta de Deus. Agora, eu já fui vítima da falta de ter experimentado estas coisas. Eu contei, eu sempre tive na lista de crente de verdade. Trabalhador, dedicado, honesto, fiel nas finanças, fiel à minha esposa. 30 anos que eu sou fiel, 30 anos andando nos caminhos, 30 anos renunciando, fazendo tudo que tinha que fazer. Ou melhor, quase tudo. Ainda assim, eu fui tão abatido, que eu fui lá para o fundo do poço, numa tristeza sem fim, num medo sem fim, numa insegurança sem fim, num abatimento sem fim, num desânimo sem fim. A gente chama isso de depressão. E aí, quando eu me vi assim, falei, Senhor, estou acabado. E aí eu vi aqueles textos, não, mas os que confiam no Senhor, é o que não se abala, e eu totalmente abalado. Os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão. E eu falo, meu Deus, eu estou cansado aqui, que eu estou acabado, eu não tenho força para mais nada. Sabe por quê? Tem muita gente com um discurso vazio. Eu não quero falar isso de uma forma pejorativa. Discurso vazio é você falar de um monte de coisa que até então nem você já experimentou. E eu nunca tinha experimentado o descanso de Deus. E eu acabei me acabando. Essa é a verdade. Então eu precisei muito, sabe de que eu precisei muito naquele tempo lá atrás? De um renovo todos os dias para a minha vida, de um revigoramento, de algo animador que restaurasse todos os dias o meu ser. Todos os dias eu precisava de um banho, de uma ministração que tocasse o meu interior e tirasse as coisas que vinham se acumulando e trouxesse as novidades de Deus, mas eu nunca tive.
E aí eu ficava dependendo de uma noite de sono. Uma boa noite de sono, para ver se no outro dia eu acordava com mais força. Só que quando a coisa vai intensificando, você sabe que até as noites de sono vão embora? Você sabe que uma pessoa, quando ela está muito mal, fraca, ela não consegue mais dormir direito? É um negócio terrível, porque você precisa pelo menos da noite de sono para ter um renovo. Se nem isso você não tem mais, então vai tendo um efeito acumulativo de cansaço, de desgaste, de desânimo, de decepção. É assim que todo mundo está. Não é só porque eu sou pastor, não, porque todo mundo tem suas decepções. Mas é uma porta que Deus deixou aberta para todo mundo e nós vamos entrar no descanso do Senhor. O que eu tenho encontrado nesse descanso em Deus todos os dias? Que eu entro nele, eu encontro tudo isso que a gente está falando. E eu tenho tido os melhores dias da minha vida, eu estou vivendo nesses últimos tempos agora, nos meus 53 com cara. Bom, larga para lá. E os céus sabem que eu não estou mentindo. Eu tenho desfrutado, irmãos. Talvez você diga assim, não, é porque as lutas pararam, né? Não. Eu estou tão bem, tão em paz, mas como é que pode ter uns bombardeios nesse nível e você está em paz? A única resposta que eu tenho é que eu entrei no descanso do Senhor. Porque essas coisas me abatiam severamente. Aí agora eu entro lá e eu me banho, e eu pulo, eu me divirto lá, e Ele me consolida, me cura, me fortalece, aí eu fico desesperado. Como assim? Você falou que lá... Não, eu fico desesperado no seguinte sentido. Eu quero que todo mundo entre no descanso do Senhor. Porque foi pago um alto preço para isso acontecer. E a igreja do Senhor Jesus, ovelhas e pastores, viveram anos e anos dentro dessa religião chamada cristianismo, e a gente é mesmo, nós somos crente mesmo, nós vamos para o céu mesmo, mas tem um descanso para nós aqui, para aliviar as angústias, as tensões, e para quando a coisa apertar e te amedrontar, você entra nesse descanso, e meia hora, 40 minutos, uma hora e meia, você sai dali, como se não tivesse acontecido nada. Você sai dali com a sua cabeça no céu, com uma conexão da terra no céu, jorrando força, ânimo, coragem, libertação, cura. É um negócio lindo, maravilhoso, que está disponível para todos nós, e você vai entrar no descanso do Senhor. Deus não nos chamou para seguir, para servir, para deixar o império das trevas, para vivermos 40, 50, 60 anos de vida cristã como se fosse derrotado, sendo vencido pelas aflições, pelos medos, pelas investidas, pelos levantes, pelos ventos que não cessam nunca contra a vida da gente. É vento, é vento, é vento, é vento. Como é que sobrevive? Como é que sobrevive? Mas ele tinha já um formato para a nossa vida, entrarmos no descanso dele. Todos os dias você entra naquele descanso, você recebe uma blindagem, e aí você é uma couraça, é uma proteção. Existe o esconderijo do Altíssimo, eu quero lhe dizer, existe. Ele quer que você entre. Ele quer que você entre. Diga aleluia. Meu Deus, meu Deus. Mergulhados na presença de Deus. Terceira conferência Mergulhados na Presença, com o pastor Kirk Bennett. He longs for you. You are the very daughters of God. This is not your destiny. You have a hope and you have a future. Pastora Jaqueline Halfman. Por isso hoje eu te chamo, diz o Senhor, conversa comigo de manhã. E apóstolo Elcio Lodos, do iHope, nos Estados Unidos. Que dobraram seu joelho a Jesus voluntariamente enquanto viveram, ficarão de pé do lado de Jesus. Apóstolo Luiz Hermínio. O que você vai ser, vai ter e vai fazer, já está em você. Cantora Ana Nóbrega. Leva-me mais fundo do que já estive. Apóstolo Edno Melo. Diga para o seu irmão, o lugar secreto
será o útero para você receber coisas do céu. Pastor Antônio Cirilo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo. E apóstolo Edilson Silva. Atraia a presença de Jesus para a tua casa. Atraia a presença de Jesus para o ambiente da luta. Atraia a presença de Jesus para esse lugar de batalha. E você vai ver o que vai acontecer. De 6 a 9 de outubro no Ginásio Sião. Informações pelo site mergulhadosnapresença.com ou pelo telefone 77-2101-2656. Terceira Conferência Mergulhados na Presença. Realização: Igreja Batista Nova Sião. Todos os dias você precisa mergulhar na presença de Deus, mas aos sábados o seu mergulho é junto com o apóstolo Edilson e o programa Mergulhados na Presença. Matérias, entrevistas, ministração da Palavra de Deus, campanha de oração e muito mais. Todo sábado na TV Aratu SBT às 7 da manhã. Oferecimento Evolution Jeans, evoluindo você. Praça da Bandeira, Centro. Mergulhados na presença de Deus. Glória a Deus, nós assistimos agora a segunda parte da mensagem, entrando no descanso do Senhor. E na próxima semana nós teremos a terceira parte. Importante você se programar para não perder, né? Eu quero dar as boas-vindas, eu já ia me esquecendo das pessoas que nós recebemos como membros da igreja. Recebemos aproximadamente 90 pessoas que vieram através do batismo e também carta de transferência, aclamação, reconciliação. Isso aconteceu há uns dias atrás, né? Foi uma noite também de salvação, igreja lotada e muita gente também se converteu. Converteram 38 pessoas nessa noite. E nós queremos dar as boas-vindas a todos estes novos discípulos que estão fazendo parte agora da família Sião. Já estão participando da ceia, que bênção. Estão integrados nas células também, a grande maioria já fazem parte de uma célula. Então, Deus abençoe, sejam bem-vindos, fazendo parte da família Nova Sião. Já está se aproximando o projeto Redenção de Vitória da Conquista. Estamos já preparando as camisas, as pessoas estão lavando, passando. É uma semana, mas nós fazemos isso pela redenção da cidade. Fazemos isso para que o mal não tome conta da cidade, para que a malignidade não se alastre pela cidade. Fazemos isso porque estamos cumprindo nosso papel de ir às ruas orar, clamar junto com o povo de Deus, para que o Senhor socorra esta cidade, para que o Senhor liberte essa cidade, tá? Então, vamos começar no dia 1º de setembro, é uma quinta-feira, nós vamos estar no ginásio. Vamos estar com o apóstolo Coraiola, vamos ter aquele grande ajuntamento, recebendo uma palavra, intercedendo, marchando, guerreando pela cidade. Chegou a hora do povo de Deus se unir, vencer todos os obstáculos e vestir a camisa. Encerramos no dia 7 com o desfile cívico da cidade. Maravilhoso. Projeto Redenção de Vitória da Conquista. Como eu disse semana passada, já está previsto aproximadamente 20 ônibus vindo de diversas cidades para participar da conferência. Tem pessoas vindo de Pojuca, tem pessoas vindo de Guanambi, tem pessoas vindo de Salvador, tem pessoas vindo de Ilhéus, de muitas cidades. E de Montes Claros também, está vindo caravana de Montes Claros, de norte de Minas também, de Almenara, Mata Verde, enfim. Essas pessoas estão fazendo investimento que entendem que vale a pena, que precisam disso, que isso é extremamente fundamental para o seu crescimento espiritual. E aí você que é de Conquista ou das cidades circunvizinhas, você não pode perder por nada a terceira conferência Mergulhados na Presença. Nós vamos orar agora pelas pessoas que estão na campanha da Providência Divina. Vamos interceder, vamos entrar nessa batalha, porque Deus vai bradar na terra. Vamos lá. Querido Deus e Pai Celestial, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Pai, muito obrigado
por esta manhã, por este dia tão lindo, pela oportunidade que nós temos de buscar o Senhor, entrar numa relação de dependência total do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu entrego nas tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus, querido Espírito Santo, esteja operando, porque eu entrego nas tuas mãos, ó Deus, cada pessoa que nos assiste agora. Eu entrego nas tuas mãos a família dela, o seu lar, o seu trabalho, sua saúde, seu casamento, os seus filhos, os seus parentes. Entrego nas mãos do Todo-Poderoso, do Altíssimo, do Eterno, daquele que nos assiste, que nos atende, daquele único que nos dá vitória. Pai, esteja operando soberanamente na vida de cada pessoa, toma o controle, toma a direção da vida delas, meu Pai, reina e governa sobre todos e sobre o ambiente onde elas estão. Deus Altíssimo, Deus Eterno, dê vitória, dê livramento, seja quebrado com toda a estrutura do diabo, sejam desfeitas as obras do diabo em nome de Jesus, Pai. E o teu fluir traga cura, traga restauração dos relacionamentos, abra portas de trabalho para aqueles que estão desempregados, aquele que está aflito, Senhor, aquele que está cheio de angústia, aquele que está cheio de ansiedade, seja aliviado das suas tensões, seja assistido e suprido pelo teu Espírito. Guarda cada um, livra do mal, Senhor, e sejam todos abençoados, que a tua luz brilhe e resplandeça sobre cada um e dissipe todas as trevas, traga paz, alegria, força, ânimo, traga salvação, cura e libertação, Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus, amém e amém. Deus é maravilhoso, o Senhor é comigo, o Senhor é contigo, com a sua casa, e que você tenha um sábado glorioso, um final de semana super abençoado, tá? Quero convidá-lo para estar conosco amanhã, eu faço sempre esse convite e espero mesmo que você venha e esteja conosco, ou pela manhã, ou então à noite, participando de uma das nossas reuniões. Também nós temos, nestes últimos programas, mostrado para você onde estão as igrejas que caminham conosco, pastores queridos, amados, que nos procuraram para receberem cobertura espiritual. Então aí vai a foto deles, vai uma filmagem com eles, vai um endereço, o nome da igreja, para que você possa, se não tem nenhuma igreja Batista Nova Sião, onde você está, você pode procurar uma dessas igrejas, eu recomendo, eu indico, eu não ia colocá-los aqui no programa se não tivesse essa segurança, são homens e mulheres de Deus super abençoados, tá bom? Até o próximo sábado, se Deus assim o permitir, lembrando que no próximo sábado teremos a última parte da mensagem, entrando no descanso do Senhor, divulgue, fala com outras pessoas e nos veremos então no próximo sábado, se Deus assim o permitir. Shalom, fique na paz do Senhor Jesus. Shalom, queridos, a paz do Senhor. Eu sou a pastora Aninha, da Nova Sião, em Caculé. A igreja está situada na rua Coronel Manuel Fernandes e eu estou aqui convidando vocês para, quando passarem por lá, fazer uma visita nesta igreja, onde você será tremendamente abençoados pela presença do Senhor. Estamos há 19 anos debaixo da cobertura do apóstolo Edilson e ele tem nos dado assim uma direção que ele recebeu de Deus sobre a presença. Deus te abençoe e um beijo no teu coração. Mergulhados na presença de